Muito bom dia, meus amados filhos e filhas, ouvintes de nossa querida Rádio Olinda. Continuemos apresentando o texto base da campanha da fraternidade deste ano, de 2023, cujo tema é Fraternidade e Fome. Nós estamos na segunda parte do texto base, é o iluminar com a luz da palavra. E continuamos hoje aquilo que vínhamos falando ontem sobre um caminho orientado por Mateus. E hoje o texto nos diz o seguinte: nesse contexto, Mateus insere duas narrativas sobre a alimentação de uma multidão. São elas Mateus 14, 13 e 21 e Mateus 15, 32, 39. A escolha para orientar o caminho desta campanha é pela primeira narrativa, sobre a qual recuperamos alguns detalhes importantes. A moldura do texto é de angústia. Antes do episódio, Jesus ouve as notícias a respeito da morte de João Batista. Constata a perseguição contra alguém que preparava o povo para a sua boa nova e deseja retirar-se para um lugar em que pudesse estar sozinho. Ao fim do episódio, Jesus consegue realizar sua intenção inicial e vai rezar sozinho na montanha. O que acontece entre a intenção de retirar-se e sua realização expressa a urgência do ministério de Jesus. Diante da fome das pessoas, ele não pode nem mesmo colocar a própria angústia em primeiro lugar. Jesus é, em toda a sua vida e atuação, o grande exemplo de despojamento. Ele se esvazia do próprio sofrimento para dar lugar em seu próprio coração ao sofrimento do outro. Antes de curar o próprio coração, ele se dedica a curar os sofrimentos dos outros. Eis o exemplo da verdadeira compaixão. Por isso também o feito maravilhoso da alimentação da multidão não pode ofuscar o conjunto da ação de Jesus que aqui se expressa. Sua compaixão vai além do pão oferecido. Ele já havia se manifestado pela cura dos enfermos, pela companhia da palavra, pela ordem e paz que sua presença proporcionava. É muito interessante, meus queridos irmãos ouvintes, essa colocação do texto base, fundamentando no Evangelho de Mateus a multiplicação dos pães, sobretudo quando coloca o Evangelho esse destaque, ou melhor, o texto base, esse destaque de que Jesus toma conhecimento da morte, do assassinato de João Batista, e isso mexe com ele, mexe com os seus sentimentos. E Jesus quer então retirar-se para um lugar afastado, a multidão o procura, e ele então deixa de lado as suas preocupações, os seus sentimentos interiores para atender aquelas pessoas, oferecendo a palavra e também oferecendo o pão, o alimento, porque eles não tinham absolutamente onde comprá-los. Então, esse sentimento é exemplar, é motivador, né, para todos nós, para que realmente também tenhamos essa mesma sensibilidade. E o texto continua: o alimento que Jesus oferece como resultado de sua compaixão é também refeição de hospitalidade. As multidões se sentam na relva e comem com fartura, porque se sentem protegidas e amparadas. Encontram em Jesus o lugar onde podem depositar aquilo que trazem sobre os ombros. São bolsas e alforjes
mas as preocupações e o peso da luta diária que mais tarde o próprio Jesus encarregará sobre os próprios ombros no pesado madeiro da cruz. Desejo a todos vocês um dia feliz. Amanhã, se Deus quiser, voltaremos a nos encontrar e invoco sobre todos vocês as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.